todo mundo aqui conhece ou já ouviu falar pelo menos uma vez da história de Chapeuzinho Vermelho. Aquela história com um finalzinho meigo, bonitinho. Porém, o que eu vim descobrir, quero contar para vocês, é que essa história é real, ela existe. Porém, com um final muito diferente daquele que eu aprendi, daquele que a gente é acostumado a escutar das nossas mães. Ixi, nem tem estômago, é? Rapaz, Betinho, confesso a você que quando eu li a história, quando eu vi o final dela, eu fiquei com o estômago embrulhado, Betinho. Meio que até decepcionado. Já vi que acabou com a infância. Rapaz, eu digo pra você, viu? Eu fiquei realmente dizendo, meu Deus, se minha mãe tivesse me contado essa história, eu acho que de vez de eu dormir alegre, eu ia ter na pesadelo. Porém, quero dizer pra vocês, se você tá lá muito meigo, gosta muito daquela história e não tá com o estômago preparado, nem assista o resto do vídeo, porque quem assistir vai se surpreender com o final e principalmente em saber que ela realmente existiu e ao passar dos anos ela vai se modificando. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Pessoal, André Buarque aqui no Universo Compartilhado. Estamos aqui mais uma vez nos nossos estúdios do Universo Compartilhado com a presença do ilustre Betinho. E aí, Betinho, tudo bom? Bora! Betinho, história hoje de Chapeuzinho Vermelho. Betinho! Eita! Conhece a história de Chapeuzinho Vermelho, Betinho? Conheço. Tua mãe contava pra tu quando tu era mais novo, Betinho? Não. Tu dormia? Tua mãe não contava história pra tu não, Betinho? Pelo bosque afora, eu vou, tô sozinho, levar os doces para a vovozinha, mais ou menos assim. Porém, era mais novo, não era, Betinho? Porém, a história verdadeira é muito diferente. E ela realmente existiu. A Chapeuzinho Vermelho, na realidade, ela existiu. É um personagem real. Então, que ela existiu lá na Idade Média, lá atrás, e que os camponeses precisavam. Eles precisavam ir trabalhar e deixar seus filhos dentro de casa. E para criar medo, para criar terror, para criar desespero neles, para eles não saírem. Aquele menino treloso. Todo menino treloso, Betinho, quando era mais novo. Um pouquinho. Rapaz, ele era treloso. Porém, naquela época não tinha apartamento, não tinha segurança, não tinha bairro, ou seja, eram casas no meio do campo. E os pais e as mães tinham que sair para trabalhar. Às vezes a mãe coletar madeira, o pai para ir plantar. E eles tinham medo das crianças saírem de casa, né? Para brincar fora de casa. Porque existiam os predadores. Entre eles os lobos. Então, na Europa, na Idade Média, para as mães criarem medo das crianças não saírem de casa, pegaram uma história que realmente aconteceu de lobos que invadiram a casa. E nessa casa ficavam os mais velhos, era uma vovó e uma menina, e os lobos entraram, comeram, mataram a vovó e mataram a criança. E daí se criou a história da Chapeuzinho Vermelho. E para que as crianças não saíssem de casa por causa dos lobos, que eram chamados lobo mau. E aí a gente vai contar essa história na íntegra, bem legal para vocês. E vamos ao vídeo. Prepare o coração, porque a verdadeira história de Chapeuzinho Vermelho é bem mais sombria e sangrenta do que você já ouviu nos contos de fadas infantis. A versão popularizada, que conhecemos desde a infância, foi suavizada ao longo do tempo para torná-la mais adequada ao público infantil, mas a origem da história é repleta de detalhes assustadores e perturbadores. A história de Chapeuzinho Vermelho, como a conhecemos hoje, é frequentemente atribuída aos irmãos Grimm, que fizeram algumas modificações para torná-la mais palatável para as crianças. No entanto, a origem sangrenta e macabra desse conto remonta a lendas e histórias isoladas dos Alpes, que serviam como advertência sobre os perigos da vida e das relações humanas. A protagonista Chapeuzinho Vermelho é uma garota com uma capa vermelha que recebe a missão de levar doces para sua avó doente, que mora na floresta. Parece uma tarefa simples, mas a história toma um rumo sombrio quando o astuto lobo mau entra em cena. O lobo, em vez de atacar a menina imediatamente, traça um plano cruel e maldoso para enganá-la. Ele convence Chapeuzinho Vermelho a tomar um atalho na floresta, enquanto ele segue por outro caminho para chegar mais rápido à casa da avó. O lobo chega primeiro e, disfarçado da avó, convida Chapeuzinho Vermelho para entrar. A garota, sem suspeitar da verdadeira identidade do lobo, aceita o convite. Aqui, a história original se diferencia das versões suavizadas que conhecemos. Na versão de Charles Perrault, o lobo devora a avó e veste suas roupas antes de enganar a menina. Porém, em algumas versões mais sombrias, o lobo despedaça o corpo da avó e faz um ensopado com seus restos, apresentando o jantar macabro à menina. Nessas versões, Chapeuzinho Vermelho acaba comendo a carne e bebendo o sangue de sua própria avó, sem ter consciência da crueldade do lobo.
Aqui, o lobo representa o mal e a violência, explorando temas mais profundos e perturbadores que muitas vezes são omitidos das versões populares. A história continua com duas possibilidades de final. Na versão feliz, Chapeuzinho Vermelho consegue fugir, enquanto o lobo acredita que ela está com dor de barriga e a manda ir ao banheiro. Na versão trágica, Chapeuzinho tenta seduzir o lobo para escapar, mas acaba sendo devorada por ele. Essa história sombria e bizarra de Chapeuzinho Vermelho nos mostra que os contos populares nem sempre foram suaves e adequados para crianças. Originalmente, eles serviam como advertências e reflexões sobre a complexidade da vida e os perigos que podem surgir quando não estamos atentos. As diferentes versões do conto revelam a evolução e a adaptabilidade das histórias ao longo do tempo, refletindo os valores e medos de cada época. E aí, Betinho? E aí, Betinho? História pesada, né, Betinho? Pesadinho, né? Eu gosto de quando a gente tem aqui um final feliz, porém a vida é assim. Nem sempre o final é feliz. Prefiro a minha infância. Também eu prefiro a história que minha mãe me contou. Porém, fica aí de conhecimento de cultura pra gente, que esses personagens, quem sabe a história dos três porquinhos também não existiu, mas de uma forma diferente, né? Quem sabe aí a gente estudando, a gente descobre aí mais histórias de infância que foram modificadas. Então quem sabe que existam mais histórias aí de infância que não foram modificadas. Bom, do Chapeuzinho Vermelho a gente descobriu a origem da história do Chapeuzinho Vermelho, que veio lá da Idade Média, e eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei bem impressionado quando eu fui estudar adentro a história, e realmente tem muita lógica, né? Quando você vai ver a Idade Média, né? Que era uma idade que as pessoas eram camponeses, eram coletores, eram pessoas que tinham que criar o seu alimento, ou seja, criar o gado, criar ali, pastar. Hoje a gente faz isso numa escala muito maior, mas ali cada família núcleo tem que ser produtora do seu alimento, então tem muita lógica. Então espero aí que tenha ficado, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam do like, se inscrever, tem muito mais vídeo, muito mais história para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.